Bem-vindo a mais um encontro do Trilha 8. Hoje nós vamos falar sobre Jesus, onde o céu e a terra se encontram. E é claro que um curso sobre a fé cristã, o encontro onde nós vamos falar exatamente sobre Jesus Cristo, é o encontro mais importante. Por isso, continua assistindo, que vai ser realmente algo que vai te ajudar muito na tua vida de fé. Bom, Jesus, onde o céu e a terra se encontram. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do céu. A ideia de que Deus mora no céu é uma ideia bastante antiga. Várias religiões antiquíssimas, mesmo que vieram séculos antes do cristianismo, já tinha essa concepção de que Deus ou os deuses moravam no céu. Tanto é que boa parte dos templos eram construídos em cima de montanhas, porque se tinha a ideia de que quanto mais perto do céu as pessoas estivessem, mais perto também estariam de Deus. E em lugares planos, normalmente se construíam as construções mais altas quanto possível, justamente nessa concepção. Mais perto do céu, estaríamos mais perto de Deus. Isso acontece, por exemplo, na religião grega antiga e em diversas outras religiões. Até é interessante você perceber que anos atrás era costume das igrejas cristãs mais antigas construírem as igrejas em cima de morros, né? Parece que essa concepção de alguma forma também estava presente. Essa concepção de que Deus mora no céu traz algumas ideias. A primeira delas é que Deus está extremamente distante de nós. Bom, para alguém da antiguidade, qual que era a maior distância conhecida? Entre a terra e o céu, né? Então, traz essa ideia de que Deus está extremamente distante de nós e que para nós nos aproximarmos dele, nós precisamos de muito esforço. Você imagina, você vai num templo da antiguidade, você tem que subir uma montanha ou um enorme lance de escadarias, e a gente sabe, subir sempre é mais difícil do que descer. Então traz essa ideia de que Deus está distante e para mim me aproximar dele, eu preciso me esforçar muito. Para mim ser salvo, eu preciso cumprir uma série de tarefas e ter bom êxito. Mas o interessante é nós percebermos que quando Jesus vem, apesar de ele usar muito a ideia de Deus estar no céu, lembra? Ele fala de reino dos céus, ele ensina a oração Pai Nosso que estás nos céus, mas ele tem uma outra concepção de céus. Por quê? Jesus não trata a Deus como alguém distante, mas como alguém que está muito próximo de nós. Tão próximo que ele pode ser inclusive encontrado no seu dia a dia. Em Mateus 13, por exemplo, temos uma parábola que conta a ideia, Jesus conta a história de um trabalhador rural que está arando a sua terra, a terra arrendada, e de repente o arado esbarra em algo, ele vai ver e é um tesouro. Ele fala, o reino dos céus é assim, é um grande tesouro que pode ser encontrado no meio do nosso dia a dia. Não precisa de uma grande peregrinação, não precisa de uma experiência extraordinária e mística, não precisa de uma viagem para uma terra sagrada. Não, Deus pode ser encontrado no nosso dia a dia, porque Ele está de alguma forma próximo. E a ideia de Jesus não é que nós precisamos de um grande esforço para chegarmos a Deus, mas esse Deus vem até nós e o acesso a Ele agora está muito mais fácil. Você quer ver, por exemplo, em João capítulo 4, Jesus encontra uma mulher num poço e ela está fazendo ali algo que é exatamente do dia a dia de uma dona de casa da época, onde não se tinha água encanada, tinha que se buscar água no poço. E Jesus vai conversando com ela sobre sede, sobre a sede que se sente, e aí sutilmente Jesus vai trocando o assunto para um assunto espiritual, comentando com ela que a nossa alma também tem sede, que às vezes nós tentamos saciar em outros lugares, a nossa alma também tem sede de se sentir amada, de se sentir valorizada, de se sentir importante. E aí Jesus faz uma pergunta para ela, por que você não traz o seu marido para cá? E ela diz, bom, não tenho marido. E Jesus diz, verdade, porque você já foi casada 5 vezes, e a pessoa com quem você está agora nem é mesmo seu marido de verdade, você nem está realmente casada com ele.
Bom, diante disso, a mulher se entende que Jesus conhece a vida dela e que ela não está diante de alguém qualquer. Ela diz: nossa, Senhor, eu vejo que és profeta. E aí ela começa a perceber que ela estava tentando saciar a sede da alma dela nos relacionamentos. Assim como tem pessoas que buscam saciar a sede da sua alma, sua sede de valorização, de realização no trabalho ou em diversas outras coisas. Essa mulher estava tentando fazer isso nos relacionamentos. E Jesus explica para ela que a sede da nossa alma só pode ser saciada em um lugar, que é na presença de Deus. Uau! Aquele encontro muda a vida daquela mulher para sempre. Mas repara, não precisou de uma grande experiência, nem de uma grande caminhada, nem de um grande esforço. Ela estava no meio de uma atividade diária e encontrou o próprio Deus que veio ao encontro dela. Bom, uma história semelhante também acontece em Lucas 19, quando nós vemos a história de um homem chamado Zaqueu, que ficou muito conhecido por causa de uma música, alguns anos atrás. Zaqueu era uma pessoa de baixa estatura, mas que queria ser visto como alguém grande. Também tinha essa sede de alma, também queria que as pessoas ouvissem, o notassem, o valorizassem. Só que ele acaba fazendo isso de um jeito bastante ruim. Ele trabalha como coletor de impostos, e naquela época o coletor de impostos era uma pessoa bastante corrupta, e ele acaba lesando pessoas, desviando dinheiro para se enriquecer e se tornar grande. Mas o tiro sai pela culatra, porque isso só afasta ainda mais as pessoas dele, ele se torna uma pessoa extremamente mal falada. Bom, acontece certa vez então que Jesus ia passar na cidade dele, então ele quer também ver Jesus, só que como tinha muita gente, ele não consegue enxergar. Lembra, ele era baixinho e também ele era de má reputação, ninguém ia abrir lugar para ele. Mas ele não desiste, ele sobe numa árvore para pelo menos ver Jesus de longe. E acontece que quando Jesus está passando por ali, ele olha para aquela árvore, chama o homem pelo nome, Zaqueu, e ordena: desce depressa, eu quero jantar na tua casa. De alguma forma, Zaqueu se sentiu tão amado, tão valorizado, que isso mexeu com ele. Isso fez com que algo se mexesse dentro dele, e ele toma uma decisão a princípio voluntária. Ele decide ressarcir as pessoas que ele tinha lesado, algumas vezes mais, e decide doar boa parte da sua fortuna aos pobres. O que aconteceu aqui? Era um dia como qualquer outro. E Zaqueu encontra Deus, e a partir desse encontro isso transforma a sua vida. Novamente, Deus não estava distante, Deus estava perto, não foi necessário um grande esforço, Deus deu o primeiro passo na sua direção. Entenda isso. Assim Jesus trabalha com essa questão. Agora eu queria que você pensasse em algo. Como nós tratamos a religião cristã de forma tradicional? Vou dizer para você que a maioria das pessoas vai tratar a espiritualidade ou a fé cristã como uma escada que contém diversos degraus que nós precisamos subir. Imagina assim, nós imaginamos a fé cristã como uma escada que sobe. O primeiro degrau seria viver de forma decente. A gente tem a impressão assim: olha, se eu viver de uma forma decente, íntegra, se eu não lesar as pessoas, se eu for uma pessoa correta, se eu for uma pessoa que não desvia, que não pega o dinheiro que não é meu, é uma pessoa que tem caráter, que é fiel no casamento e tudo mais, é como se eu estivesse agora subindo um degrau, me esforçando, dando duro, e agora eu estou um pouco mais perto de Deus, afinal de contas eu sou uma pessoa íntegra, então eu estou um pouco mais perto de Deus, estou um pouco mais perto de merecer a minha salvação. O segundo degrau que nós normalmente colocamos é cumprir deveres religiosos. É aquela ideia, de nós, eu vou na igreja, eu sou batizado, fui batizado, eu já fiz primeira comunhão, catequese, confirmação, eu já batizei meus filhos, eu casei na igreja, ou seja, estou cumprindo os meus deveres religiosos. De vez em quando eu vou no culto, de vez em quando tomo Santa Ceia, e a gente tem essa expressão: bom, eu vou me esforçando para cumprir os meus deveres religiosos, isso de alguma forma vai contando pontos para Deus também, eu estou cada vez mais próximo dele.
Um outro degrau que a gente também tem é fazer sacrifício. A gente pensa, bom, fazer sacrifício também é bom. Eu poderia usar esse dinheiro, por exemplo, para mim, mas eu escolhi ajudar alguém que precisa. Eu escolhi acordar mais cedo para fazer parte de um trabalho voluntário. Eu me sacrifiquei pelos outros. Eu sou uma pessoa que ajudo muito os outros, me sacrifico por eles. E aí a gente tem a impressão de que a gente subiu mais um degrau, estamos um pouquinho mais perto de Deus. E a nossa esperança é essa, é que a gente vai se esforçando, vai fazendo coisas, vai vivendo de maneira decente, vai cumprindo nossos deveres religiosos, fazendo sacrifícios, e no final, quem sabe, a gente vai merecer o céu. Quem sabe no final das contas nós vamos realmente agradar a Deus e chegar perto dele. Ou talvez, se faltar pouquinho, Deus vai ter uma misericórdia e vai nos colocar um pouquinho para cima e vai fechar a conta. Pessoal, lembra que a gente comentou sobre a concepção tradicional de céu e a ideia de Jesus? Com qual dessas duas concepções essa ideia da escada está mais parecida? Você vai chegar à conclusão de que essa ideia da escada ela está muito mais parecida com a ideia tradicional do que com a ideia de Jesus. E é exatamente isso. Essa concepção de escada, de que nós precisamos nos esforçar para chegar até Deus, ela está extremamente arraizada na tradição cristã, mas ela não é bíblica. Você sabia disso? Não é isso que Jesus quis ensinar, não é essa a ideia da Bíblia, e não é essa a ideia da fé cristã realmente bíblica. É muito diferente, a gente poderia dizer até que é o contrário. Deixa eu dizer para vocês, na ideia da Bíblia, existe realmente uma grande distância entre nós e Deus. Uma distância intransponível, uma distância que de tão grande, nós nunca conseguiríamos chegar nem perto dele. Você imagina que você tem aqui uma escadinha talvez de 2, 3 metros, no máximo. Você conseguiu chegar perto da Lua? Nunca, mas nem uma fagulha perto. Você que tem uma escada de 3 metros, ou alguém que tem uma escada de 2 metros, ou mesmo alguém que tem uma escada de 5 metros, está de maneira irrisória próximo da Lua, por exemplo. E a Bíblia vai dizer isso para nós. Todo o nosso esforço de chegar até Deus, de merecer o céu, ele não chega nem perto, ele é completamente inútil. Não tem como nós agradarmos a Deus, conquistarmos o céu com o nosso próprio esforço. Isso é absolutamente impossível. É a mesma coisa que de repente alguém com uma tabuinha de 1,5 m, 2 metros, tentando chegar na praia aqui na costa brasileira, tentando alcançar a África. É um absurdo. O padrão de ser humano que nós deveríamos ser para sermos realmente bons e agradarmos a Deus de acordo com a Bíblia é Jesus, porque foi o único ser humano sem pecado. Então, assim como nós estamos distantes do padrão de Jesus, de viver como ele viveu, de perdoar como ele perdoou, de amar como ele amou, de servir e se doar como ele fez, assim nós também estamos distantes de agradar a Deus pelo nosso próprio esforço. É absolutamente impossível. Ninguém vai chegar no céu pela sua própria força. Mas nós poderíamos, sim, falar da fé cristã usando o exemplo da escada. No entanto, ao contrário, a fé cristã, ela não pode ser comparada a uma escada onde nós nos esforçamos para chegar até Deus. Mas ela poderia muito bem ser comparada a uma escada onde Deus, percebendo a nossa enorme distância entre nós e Ele, onde Deus, vendo que nós nunca conseguiríamos chegar até Ele, Ele vem até nós. Portanto, a fé cristã não pode ser comparada com uma escada onde nós subimos, mas pode ser comparada a uma escada onde Deus desce. Deus vem até nós. Se o caminho até Deus para nós era tão distante e impossível de ser percorrido, Deus faz ele em nosso favor. Isso poderia ser comprovado em diversas passagens bíblicas, diversas, mas eu quero que você conheça uma que para mim ela é bastante emblemática e bastante clara. Acompanhe comigo. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Olha só, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. E aí, o apóstolo Paulo, ele ainda complementa, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. O que o apóstolo Paulo está dizendo é isso, nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Deus faz.
A palavra graça significa o amor de Deus que nós não merecemos. Nós somos salvos porque Deus nos amou sem nós merecermos, e Ele vem até nós, assim como Ele veio até a mulher no poço, assim como Ele foi até o Zaqueu, Ele vem até nós. Por isso Ele agora está próximo, por isso o céu está acessível, por isso Jesus é aquele onde a terra e o céu se encontram. Deixa eu te explicar isso com um pouco mais de detalhes. A Bíblia vai dizer que o Deus eterno em poder e em sabedoria se esvaziou da sua glória e se fez um ser humano. E não um ser humano invulnerável, não, um ser humano tão frágil como todos nós. Ele era totalmente Deus, mas ele também se tornou completamente ser humano e se fez um bebê. Isso nós vamos ver, isso nós comemoramos no Natal. Bom, esse bebê ele também cresce, se torna um homem, aprende uma profissão, e mais ou menos ali, nós estimamos, com 30 anos, ele começa seu ministério. Ele chama alguns seguidores, dentre eles muitos eram pessoas simples, pescadores. Ele desenvolve seu ministério ali ao redor da Palestina, ensinando diversas pessoas, mas ele acaba mexendo com algumas pessoas que tinham alguns interesses. Bom, essas pessoas que sentiram seus interesses, eram pessoas religiosas, sentiram seus interesses feridos, começam a tramar para que Jesus fosse morto, executado. E de fato isso acontece. Ele é executado através da crucificação, nas mãos do Império Romano e fomentado pelos religiosos judeus daquela época. E não pense que a cruz era algo fácil. O Império Romano é conhecido como o império mais cruel da história. E a crucificação era a pior pena de morte que eles tinham na época. Eu sei que é um assunto um pouco indigesto, mas eu preciso que você entenda o que Jesus fez por você. Uma pessoa que era crucificada, ela tinha que ser açoitada. E o açoite tinha pontas de metal para justamente rasgar a pele. Era algo extremamente dolorido. Depois de todo esse processo, o crucificado tinha que carregar o seu travessão, ou às vezes a sua cruz, até o morro onde isso aconteceria, porque isso sempre acontecia fora da cidade. Isso eram alguns quilômetros de caminhada. Depois lá ele era crucificado. Jesus foi crucificado com pregos atravessando suas mãos e seus pés. Imagina o quanto isso é dolorido. Mas a morte não acontece por causa dos pregos. Acontece porque depois de horas no alto de uma cruz, o crucificado entra num estado de exaustão e ele não consegue mais segurar o peso do próprio corpo. E por causa disso ele acaba morrendo por asfixia. A Bíblia fala que Jesus foi crucificado por volta das 9 horas da manhã e só faleceu às 3 da tarde, quando seu corpo não aguentou mais. Foram 6 horas na cruz, possivelmente completamente nu, exposto e humilhado. E por que ele fez isso? Porque a consequência do pecado era a morte. E naquele momento ele estava trocando de lugar com você. Você precisa entender que Jesus é o próprio Deus que assumiu o seu lugar numa cruz, porque esse era o único jeito de você poder chegar até Deus. Bom, mas ele não fica morto. Depois nós temos a ressurreição. 3 dias depois, esse Deus devolve a vida a Jesus Cristo, e isso mostra que esse Jesus estava certo, de que ele era realmente quem ele disse ser, de que ele era realmente o Filho de Deus que ele disse ser. Então a cruz mostra exatamente isso. Ela comprova que Jesus era realmente o Messias, o Filho de Deus, o próprio Deus feito gente. Bom, a partir daí, Jesus aparece para os seus discípulos, tem alguns dias de convívio e depois sobe ao céu. E é interessante que esses discípulos começam então a entender e a perceber o que estava acontecendo e por que foi necessário que Jesus fizesse isso. Tem um caso que é bastante interessante, acontece no primeiro dia da ressurreição. Alguns dos discípulos, 2 deles, estavam indo para uma aldeia próxima chamada Emaús. Talvez estavam voltando para casa, desanimados e arrasados pela morte do seu mestre. Mas o próprio Jesus aparece para eles, só que eles não o reconhecem. E a Bíblia fala que eles começam a caminhar juntos e que Jesus explica a partir das Escrituras por que o Messias precisava sofrer e morrer. Então acontece justamente isso. Os discípulos começam a entender a partir das Escrituras o porquê que as coisas precisaram ser assim. Uma das
uma das imagens que eles acabam recorrendo são imagens do próprio Antigo Testamento. Você sabia que, por exemplo, no Antigo Testamento existia um ritual de purificação no dia da reconciliação, onde eles simbolicamente transferiam a culpa das pessoas, o pecado das pessoas, para 2 bodes, e depois eles sacrificavam aqueles bodes, e aí a partir disso eles entendiam assim: bom, o bode já pagou pela nossa culpa, então por causa disso nós podemos sair daqui perdoados. Daí vem a expressão que nós utilizamos até hoje, bode expiatório, né? Que é alguém que leva a culpa pelos outros. Existem outras imagens, como por exemplo a do cordeiro. O cordeiro também era um animal sacrificado pelo pecado das pessoas, e inclusive quando aquele povo do Antigo Testamento vai sair do Egito, liderado por Moisés, talvez você vai lembrar dessa história, existiram 10 pragas, a 10ª praga era o anjo da morte, que matava todos os filhos mais velhos das famílias, mas as pessoas do povo de Deus tinham que matar um cordeiro e colocar o sangue do cordeiro na soleira da porta. Ali o anjo da morte não entrava. E aí os discípulos de Jesus entenderam: então é isso. Jesus é o cordeiro que levou a nossa culpa e que nos protegeu da morte. Por isso a expressão que João Batista usa quando vê Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ela é tão conhecida e repetida até hoje em diversas missas e cultos. Mas enfim, apesar de todas essas ideias, o que você precisa entender nesse momento é o seguinte: Jesus morreu na cruz para te salvar e te reconectar com esse Deus. E Ele vive e você pode ainda hoje se relacionar com o próprio Jesus. Lembra como nós estávamos alguns encontros atrás, nós apresentamos a imagem do nosso coração cheio de arame farpado, de muro, dizendo que nós temos uma enorme desconfiança com Deus e um sentimento lá dentro de nós que às vezes diz: sem Deus a vida deve ser melhor, com Deus a vida fica muito chata, muita regra, muita coisa, esse Deus aí acho que não quer realmente o nosso bem. Agora você percebe, olhando para a cruz e para aquilo que Jesus fez, justamente o contrário. Se Deus me ama tanto assim, a ponto de dar a sua própria vida por mim, a ponto de vir ao meu encontro e sofrer algo tão terrível para poder viver comigo, esse Deus deve me amar muito. Aliás, Ele deve me amar muito mais do que eu consigo imaginar ou supor. E aí você entende uma coisa: o que Jesus fez por você, sua morte e sua ressurreição, é um convite para que você vença a sua desconfiança a partir do amor de Deus e deixe que esse Deus te encontre, te reconecte com Ele. A mensagem da cruz é: Deus te ama muito, com Deus é muito melhor. Seja lá qual for a tua resistência, seja lá qual for a barreira que você colocou para não viver realmente de forma intensa com esse Deus, para não buscar a vontade dEle, você é convidado a desfazer essa barreira, a entender: se Deus me ama tanto assim, a sua vontade é o melhor para a minha vida. Eu quero confiar nesse Deus a tal ponto de entregar minha vida para Ele, quero viver junto com Ele. Isso é o que Jesus faz. Um convite para você se reconectar com Deus. Bom, a partir daqui eu queria te sugerir que você pausasse um pouco esse vídeo e pensasse de maneira consistente em algumas perguntas. Vamos lá? Através da exposição que acabei de ouvir, descobri algo novo em Jesus? Ou seja, existe de tudo isso que nós conversamos, escada que sobe, escada que desce, o que Jesus fez, você descobriu algo novo, que era novidade? 2. Algo me tocou especialmente? Existe algo que de repente te tocou de forma especial e que você precisa refletir um pouco? 3. Alguma pergunta permanece em aberto? E eu queria sugerir que, se você ainda tem alguma pergunta, tire essa dúvida. Talvez você vai conhecer algum amigo cristão que está mais tempo nessa caminhada, de repente você pode tirar essa dúvida com ele. Ou você pode nos procurar. Nós atendemos de forma presencial em Chapecó e nós também podemos tirar todas as suas dúvidas pela internet, no nosso WhatsApp ou mesmo através das ferramentas de comunicação dessa própria página. Mas vai ser uma alegria para nós poder realmente tirar as suas dúvidas e estar em contato com você. Bom, reflita um pouquinho nisso e daí nós vamos seguir a nossa caminhada.
Ok, voltando então, existe um versículo na Bíblia que nós costumamos chamar de o Evangelho no Evangelho, porque ele resume muito bem aquilo que nós vimos até agora. Quero compartilhar ele com vocês. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Esse versículo fala, é muito precioso. Deus ama o mundo. Em vez de mundo, você até poderia colocar o seu nome. Deus te ama profundamente, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, apesar da distância que existe entre nós. Deus nos ama profundamente, tanto que Ele não ficou de braços cruzados, percebendo a nossa distância e incapacidade de chegar até Ele. Não, Ele deu seu Filho unigênito, seu Filho único, para vir até nós, para morrer no nosso lugar, para nos trazer perdão e salvação. E agora, todo aquele que nele crer, e vamos lembrar, crer não é só acreditar em Deus, mas é confiar a tal ponto de entregar o nosso coração a Ele. Então agora, todo aquele que nele crê não perece, não passa pela morte eterna, mas tem a vida eterna. O nosso destino sem Deus era a morte eterna, ficarmos para sempre distantes desse Deus naquilo que é chamado de inferno, e vivermos aqui uma vida vazia. Lembra aquela ideia do vazio que nós conversamos no encontro número 2? A sensação de que falta algo? Muito bem, essa era a consequência do nosso pecado. Mas quando Jesus vem no nosso lugar, Ele nos perdoa, nos reconecta com Deus e nos salva da morte, porque Ele mesmo morreu no nosso lugar. Aí você vai lembrar, por exemplo, aquela imagem do muro que nós conversamos na última semana. Esse muro agora ele foi quebrado por aquilo que Jesus fez. E agora nós temos acesso direto a esse Deus. Uma pessoa muito importante para a fé cristã, o reformador Martinho Lutero, ele tem uma citação que é muito interessante. Acompanhe aqui comigo. Até o momento, por minha maldade e fraqueza inatas, fui incapaz de fazer jus às exigências de Deus. Se não puder crer que Deus, por Cristo, me vai perdoar meu falhar, que dia por dia lamento, eu estarei acabado, terei de desesperar. Mas isso jamais farei. Pendurar-me num galho como Judas, isso não vou fazer. Vou pendurar-me no pescoço ou nos pés de Cristo, bem como a pecadora o fez, apesar de eu ser pior que ela. Vou apegar-me ao meu Senhor Jesus. No dia do juízo final, Ele dirá a Deus o Pai: este penduricalho também vai ter que passar. Verdade é que Ele nada guardou e transgrediu todos os teus mandamentos, Pai, mas Ele se pendura em mim. O que importa? Eu morri por Ele. Deixa Ele entrar. Essa é minha fé. Você percebe aqui que o próprio Lutero, que foi um monge, foi um dos maiores líderes da igreja, uma pessoa que levava a sua vida com Deus super a sério. Ele diz: não tem nada que eu possa fazer que vai realmente me reconectar com Deus e me salvar. Não tem. Ninguém vai chegar no céu batendo no peito e dizendo: estou aqui porque eu mereço, porque eu fui uma pessoa boa. Pode esquecer isso aí. Mas Lutero, ele vai dizer: o que nos salva é nós nos pendurarmos em Cristo, confiarmos que o que Ele fez vale para nós, confiarmos que o que realmente vai valer no dia que nós chegarmos no céu, que vai pesar para a nossa salvação, não é o que nós fizemos, mas o que Ele fez. Quando nós confiamos em Jesus e não no que nós fazemos, aí nós somos salvos. Por isso, deixa eu trazer mais uma imagem para você. De acordo com a fé cristã, nós poderíamos comparar a salvação muito mais como um presente que Deus nos dá. Lembra do versículo antes? A salvação é uma dádiva, um presente de Deus. É exatamente isso que nós percebemos. Normalmente no Trilha 8, de forma presencial, nós usamos um exemplo. Nós mostramos uma nota de 50 ou de 100 reais para as pessoas e dizemos: essa nota está aqui à disposição de você. Quem pegar vai ganhar. É interessante ver a reação das pessoas. Muitos ficam parados, pensando: não, deve ter alguma coisa errada, essa história está boa demais aí para ser verdade. Talvez até um sentimento de orgulho alguns tenham: eu não preciso do dinheiro dele, eu tenho o meu, por que eu vou querer levantar, me expor? Eu tenho o meu. E com Deus é a mesma coisa. A Bíblia está dizendo: a salvação é um presente, conquistado com o mais alto custo do mundo, o próprio Filho de Deus, olha só. E muitas pessoas, mesmo assim, não recebem esse presente. Por quê? Bom, porque penso, deve ter alguma coisa aí, deve ter uma sacanagem aí, essa história está boa demais. E não é. Talvez algumas pessoas pensam: eu quero dar conta, eu quero subir essa escada, e ficam a vida inteira tentando subir algo que é impossível. A fé, aliás, a salvação,
é um presente. E aí você vai perguntar: Jorge, mas qual é a nossa parte? É receber esse presente. Eu poderia, por exemplo, dizer para você: comprei um carro para você. Você já está andando de carro? Não, você vai ter que ir lá na concessionária retirar. Você vai ter que receber esse presente. Como é que a gente recebe o presente que Deus conquistou por nós? Pela fé. Mas lembra o que é fé. Fé não é só acreditar que Deus existe, nem ter pensamento positivo. Fé é confiar em Deus a tal ponto de entregar a nossa vida e o nosso coração para Ele. Dizer: Deus, a Tua vontade é o mais importante. Eu não quero mais ter o controle da minha vida. O controle da minha vida é Teu. Bom, vou compartilhar mais um versículo que ele é muito importante. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem falou isso é Jesus em João 14,6. Olha só, ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho até Deus é Jesus. E agora você entende por quê. Se você também vai lembrar daquela planta, daquela árvore murcha que nós tínhamos no encontro passado, que estava na raiz da desconfiança e por causa disso era incapaz de amar a Deus, ao próximo e a si mesmo, agora você vê exatamente o contrário. Quando nós confiamos em Deus, nós nos abrimos para o seu amor, com o tempo nós vamos aprendendo a amar esse Deus também. E amando esse Deus, nós vamos aprendendo a amar as pessoas de verdade, não por interesse, e amar inclusive a nós mesmos. Aí você vê que Jesus não simplesmente nos perdoa e nos salva, mas Ele vai resgatando o projeto de vida original de Deus e transformando a nossa vida. É algo lindo da gente ver. E como é que eu faço, Jorge, para dar esse primeiro passo? Bom, tem uma oração na sua apostila que você pode fazer. Você começa dizendo isso para Deus, dizendo para Deus que você quer viver com Ele, que você confia no amor dEle, que você se arrepende por ter vivido sem Ele ou ter feito da tua própria vontade o guia da tua vida e não a vontade de Deus. Você pode colocar e confessar essa distância que existia entre você e Deus, a desconfiança talvez que existia no teu coração, e pedindo para que Deus te perdoe, para que Ele entre na sua vida, e você pode expressar que você deseja entregar o seu coração a esse Deus. Bom, a oração que está na apostila pode te ajudar nisso. E eu queria te convidar agora a orar ela junto comigo. Vamos lá? Querido Deus, eu ouvi o teu chamado. Tu vens ao meu encontro como um pai e me acompanhas com carinho como uma mãe. Eu te agradeço por não teres me esquecido, apesar de que eu tantas vezes te esqueci. Tu vieste ao meu encontro em Jesus Cristo. Por isso, em confiança, eu me entrego a Ti, Senhor Jesus. Tu me libertas do fardo pesado de meu passado e eu te agradeço por isso. No meu batismo, Tu me convidaste a viver contigo. Este presente eu quero aceitar com fé. Na confiança de que Tu dizes sim para mim, eu te respondo dizendo sim para Ti. Deus fiel e bondoso, preencha-me com o Teu Espírito Santo. Fortalece a minha fé. Mostra-me o lugar onde posso Te servir com os meus dons. Quero estar à Tua disposição, porque me guias, sigo o meu caminho com confiança. Amém. Muito bem. Se você tomou essa decisão, entre em contato com um cristão maduro ou mesmo conosco. É muito importante que você tenha algum acompanhamento. Faça isso, vai te ajudar muito na tua caminhada de fé. Falando em caminhada de fé, já quero te convidar para o nosso próximo encontro, onde nós vamos falar justamente sobre isso, sobre tornar-se cristão. A maioria das pessoas pensa que ser cristão significa ir na igreja, fazer as coisas certas, ajudar os outros, mas eu vou dizer para você, ser cristão não é isso não, é muito mais do que isso. E você vai entender isso no próximo encontro, que é muito especial e importante. Até lá!